Boa noite, boa noite. Boa noite a todos, a todas, queridos amigos, alunos, colegas advogados, advogadas, Clebão, Luciane, Eider, Vanessa, Bruno, Diego Freire, nosso irmão, Cida, minha amiga, Eider. Gente, o áudio tá bom, o vídeo tá bom. Como é que estão as coisas? Se estiver tudo bem, acho que o Marco já vai entrar aí, a gente já pode dar seguimento. Um abraço aos amigos que estão entrando aí também. Sejam todos bem-vindos. Alana, o tema hoje é muito bacana, muito da prática. Vamos conversar sobre audiências nos juizados. Então hoje o tema é realmente especial, tá? Ei, Marcão, já te convoquei aí, velho. Acho que deve estar chegando um convite. Deixa eu cancelar aqui o convite, você pede para entrar, que eu acho melhor. Beleza? Então, galera, para quem é jovem advogado, para quem é recém-formado, para os amigos que estagiam, que estão na graduação e que se interessam pela lógica diferenciada do sistema de juizados, é claro que a gente vai dar um viés muito dos juizados em Salvador, tá? Eu vou até fixar o tema aqui e já vi seu convite, Marcão, já vou te colocar para dentro. Só um segundo. Audiências nos juizados cíveis. Vamos responder perguntas. Professora Thaís Pascoal, fizemos uma live muito bacana ontem, uma live belíssima. Deixa eu fixar aqui o comentário, tá dando erro. Já te aceitei aqui, Marcão. O professor Marcos Serra já vai entrar. Muito boa noite a todos, ao pessoal que está esperando. Fala, Joãozinho. Pronto. Opa, fala, Marcão, boa noite. Boa noite. Tudo bem, meu Galera irmão? muito boa por aqui, hein? Pô, aqui hoje está fenomenal, viu? Professora Thaís Pascoal, professora Gabriela Espósito, outros amigos E aí? queridos, Diego, Eider. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Deixa uma boa noite aí pro pessoal. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos aproveitar aí esse período de isolamento para a gente poder seguir nessa série de lives que a gente tem feito, tratando, nas últimas tratamos sobre alguns outros aspectos dos juizados. Agora vamos falar sobre a audiência, que é um tema que tem algumas polêmicas, tem um pessoal que acha que é bem tranquilo, mas tem algumas polêmicas que a gente vai tentar aqui dar um norte em relação a isso. É verdade, rapaz, o que eu já apanhei fazendo audiência no juizado não foi brincadeira, viu? No início da carreira, lá em 2014, meu amigo, as primeiras audiências de juizado foram traumáticas. Mas eu espero, André Paradella entrou aí, nosso amigo Davi também, um abraço forte a todos. Paradella que é coordenador do Núcleo de Pós-Graduação em Processo Civil da Universidade Católica de Salvador, um abraço forte. Mas eu vou lhe apresentar de novo, Marcão, só para a eventualidade de alguém não te conhecer aqui. Marcos Serra é um grande amigo meu, é um irmão, é professor de processo civil, é mestre em processo civil, direito público pela Federal aqui da Bahia, é sócio do Serra Advocacia, é um colega anepiano, é um colega de Unirui, é um cara que tem muita atuação no juizado e a gente não precisa ficar trocando elogios aqui em vão. Ele de fato é um cara que atua demais no juizado, eu particularmente faço as minhas consultas para ele. E reiterando o que eu já vinha falando, a live de hoje é para nós abordarmos aspectos muito práticos sobre audiências cíveis nos juizados especiais. E eu queria ter assistido essa live quando eu comecei a fazer audiências nos juizados, porque nós pretendemos abordar coisas aqui muito interessantes que são muito próprias da prática. E aí já lhe passo a palavra, Marcão, para você fazer aí a explanação inicial e a gente começar o bate-bola. Eu vou fixar aqui o comentário enquanto você fala. Beleza. Agradecer a presença aí de Paradella, nosso amigo, professora Thaís Pascoal, que foi líder do grupo de processo coletivo lá do FPPC, Gabriela Espósito também, que no ano anterior foi líder também do nosso grupo lá de processo coletivo, muito produtivo.
Mas, enfim, vamos tratar. Eu vou ser um pouquinho chato, né? Vou repetir uma coisa que a gente falou nas duas lives anteriores. Mas para quem não assistiu as lives anteriores, será a primeira vez que eu estarei falando, né? Quando a gente pensa em juizado especial, tem muita gente que eu ouço colegas até que advogam, por exemplo, na área trabalhista ou que não tem o hábito do juizado, e falam: olha, Marcos, eu não entendo o juizado, parece que tem uma vida própria, etc. Realmente, o juizado tem uma vida própria, mas a gente precisa lembrar daquele ponto zero das lives anteriores. Essa vida própria, ela é alimentada pela aplicação supletiva do Código de Processo Civil. O artigo 1046, parágrafo 2º lá do CPC, está lá bem no finalzinho do CPC, ele ratifica essa ideia, justamente para que a gente não esqueça. A Lei 9.099, apesar de ter sido vanguardista na época, ter previsto muitos avanços em relação ao acesso à justiça, ela é omissa em vários pontos e a gente vai tratar aqui ao longo da nossa live de hoje, vários desses pontos são preenchidos por práticas forenses, por hábitos forenses. E esse 1046 ele é chancelado até pelo próprio FONAGE, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que edita enunciados, né, em relação a entendimentos. O enunciado 161 fala da necessidade de se abeberar quando possível e quando compatível com o espírito da lei, né, 9.099, do Código de Processo Civil. Então, a gente vai tratar aqui de algumas questões, é sempre importante que a gente tenha um pé aqui na especialidade, mas também um pé lá no Código de Processo. Bom, quando a gente pensa em juizado especial, se a gente pegar um marco teórico, a gente pensa na oralidade, né? A oralidade ela é um marco dos juizados especiais. Não à toa ela está prevista lá no artigo 2º, como um dos pilares dos juizados especiais. Apesar disso, hoje em dia a gente tem um pouco do abandono da oralidade, né? A gente vai falar um pouco disso ao longo da explanação sobre os procedimentos da audiência em si, mas a oralidade é um marco no juizado especial e eu, particularmente, na minha atuação, eu sempre prezo por ela. Eu acho que ainda existe um charme da oralidade e a gente deve preservá-la. Uma outra premissa básica, inicial, que a gente deveria ter em mente também, é que, apesar da gente ter o marco, né, de ter uma audiência ou una ou fracionada, o 139, inciso 5 do CPC permite que o juiz, a qualquer tempo, tente conciliar as partes. Então, por isso mesmo é que, por exemplo, em procedimentos em que você não tem a previsão expressa da audiência, como a execução de título extrajudicial, se permite perfeitamente a designação de audiência de conciliação se o juiz assim entender. Até também o texto de um enunciado do FONAGE, né, o número 71, que fala dessa possibilidade. Nosso amigo Beck Laut tá mandando um tchau para nós aí. Beck, um abração, meu irmão. Grande figura do FPPC. Um abraço. Anepiano também, meu irmão querido. Mande bala, Marcão. Te interrompi aqui só para dar um abraço para Beck, porque Beck é Beck, né? A sua foto lendária, né? Todo evento sempre tem uma foto com ele. Eu exploro o Beck, eu exploro ele um pouco. Antes da gente descer o caminho procedimental, né? A gente precisa fazer uma distinção. Na concepção da Lei 9.099, por conta das premissas básicas de simplicidade, informalidade e oralidade, o processo no âmbito dos juizados especiais ele foi concebido para se ter uma única audiência. Uma única audiência. Nessa audiência se faria a conciliação, a instrução e o julgamento. Esse caminho, né? Esse caminho seria pautado nos artigos 16, 27 e 28, da interpretação desses três dispositivos. O 16 fala que quando registrado o pedido, ou seja, quando o sujeito ajuiza uma demanda no âmbito dos juizados especiais, será designada uma audiência de conciliação. Se a gente pula um pouquinho alguns dispositivos, a gente vai lá para o 27 e a gente percebe que
Frustrada a conciliação, a gente, se demandar a instrução, já passa a sessão de instrução. E o 28 fala que, findada a instrução, já se teria uma sentença. Tem um pessoal que apelida essa audiência de una, né, que é o que a gente vê muito aqui na Bahia. Em outros estados, chamam de ACIJ, Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento. Então, a gente tem essa figura que seria o pilar seria uma audiência por processo. Só que por outras questões, né, muito por questões logísticas, etc., a gente percebe que na prática a audiência não é una. Em vários juizados a gente não tem audiência una, a audiência infelizmente, é fracionada. Fracionada. Aqui na Bahia, você ter audiência de instrução com julgamento, eu não vejo há muito tempo. Ainda que seja fracionada a audiência de instrução, a maioria das vezes não tem julgamento. A audiência, o processo ele fica concluso para julgamento posterior. Então, para a gente ter um norte, o que é que deve se observar? Quando se recebe uma citação ou quando se distribui uma demanda no juizado, é verificar se a audiência foi marcada como una, ou ACIJ, dependendo do estado, ou se foi marcada uma mera audiência de conciliação. E aí vai ser, muito provavelmente, o ato vai ser fracionado se houver necessidade de produção probatória. Se não houver necessidade de produção probatória, vai se ter uma mera audiência de conciliação e depois o processo vai para a prolação de sentença. Beleza? Tranquilo. Bom, e como é que seria a audiência propriamente dita, né? A gente mencionou que o artigo 16, ele declina que após o registro do pedido, a gente teria a designação da audiência. No dia da audiência, né? O sujeito vai até a sede do juizado. Perfeito. Aqui na Bahia a gente tem tudo centralizado, aqui em Salvador, né? Lá no Fórum Regional do Imbuí. O pregão não é a moda antiga, né? Que pega o servidor e sai gritando o nome das pessoas. Só no primeiro andar, que geralmente é a moda antiga. Hoje em dia você se dirige ao juizado especial e você pega uma senha, né? Que aí corresponde ao seu processo e o pregão é feito eletronicamente por painel. Quando você é chamado para a sua audiência, geralmente em relação à mesa, né? Se tiver uma mesa redonda não tem muito problema, mas em relação à mesa, geralmente o autor, olhando de frente para a mesa, senta do lado esquerdo com o seu advogado e o réu senta do lado direito com o seu advogado. Para a galera que advoga na área trabalhista, isso gera uma confusão, né? Que acho que na área trabalhista é diferente, é invertido. Isso. Mas o que é que acontece quando se chega na audiência? Se for uma audiência fracionada, essa audiência será com a figura do conciliador, a maioria das vezes. Aqui em Salvador funciona dessa forma. Em alguns outros estados que não tem uma estrutura, por exemplo, de conciliadores, às vezes essas audiências são promovidas por um servidor com curso de capacitação em conciliação ou até pelo próprio juiz. É uma raridade, mas às vezes acontece, a depender da comarca. Como é que funciona essa audiência se ela for fracionada? Se ela for fracionada, o conciliador ele abre a audiência, né? E geralmente pergunta se as partes chegaram a algum acordo, se há alguma proposta de acordo. Se houver uma proposta de acordo e as partes concordarem, né, com os valores, os termos do acordo, redige-se o acordo a termo, as partes assinam e vai para a homologação. Infelizmente, essa não é a maioria, né? Pelo menos nos casos que a gente atua aqui, lá no escritório, a gente tem pouco índice de conciliação. O CNJ também tem um número que demonstra objetivamente que o índice de conciliação é muito pequeno. O relatório Justiça em Números, eu não lembro exatamente o percentual, mas, salvo engano, era menor do que 20% da totalidade dos casos. A gente tem esse problema, entre aspas, mas
Tem muita gente que, quando quer conciliar, faz a conciliação até antes mesmo da audiência, né? Você pode fazer um contato extrajudicial, através até dos advogados, e redigir a termo essa minuta e fazer o protocolo. Não tem problema nenhum. E pedir a homologação antes mesmo da audiência. Mas se a gente tiver a sorte de ter o acordo na audiência, é dessa que funciona. Mas vamos para a ideia mais corriqueira, o que acontece mais, né? O conselho pergunta se a proposta é de acordo, o réu diz que, ou os réus dizem que não. Nesse caso, o conciliador ele passa a palavra ao advogado do autor ou ao autor se ele tiver sem advogado, se a causa permitir, como a gente viu lá na aula de competência. Nessa fase inicial, quando o conciliador ele passa a palavra ao advogado do autor, ele pode fazer requerimentos. Pode fazer requerimentos, por exemplo, a juntada de um documento. Muita gente utiliza dessa hora para informar o descumprimento de uma liminar que foi deferida, uma medida liminar que foi deferida. Ele pode, por exemplo, se ele já tiver convicção de que necessita de instrução probatória, ele pode fazer o requerimento de instrução probatória. Então, esse é o momento em que o advogado do autor ele pode fazer esses requerimentos iniciais, certo? Depois de feitos esses requerimentos iniciais, se forem necessários, né? Porque várias vezes você entra na audiência, o conciliador ele passa a palavra, não há o que se requerer. Então, você não precisa fazer nenhum requerimento inicial se o caso não demandar. Depois dessa oportunidade do autor falar, a gente tem a oportunidade do réu se manifestar. Esse ato do réu é o ato em que ele vai juntar efetivamente a sua defesa. Hoje em dia, né, com a questão do processo eletrônico, muitas vezes a defesa foi juntada aos autos, ao processo eletrônico, com semanas de antecedência, às vezes, da audiência, ou com dias de antecedência da audiência, mas Vou aqui para mim. Geralmente tem um texto que se usa como padrão, né? A primeira parte junta a contestação com X laudas, né? Não sei quantas questões preliminares, arguição de prescrição, de decadência, documentos diversos, inclusive no bojo da defesa, carta de preposição, documentos de representação. Então, aquele momento ali é o momento dedicado à formalização da juntada da defesa. Eu falo formalização porque, hoje em dia, infelizmente, e até por questões também de ordem prática, ninguém usa da defesa oral. Mas isso seria possível. Isso seria possível. Se hoje em dia Isso só acontece, na verdade, quando alguém tem um contratempo, tem um cliente, por exemplo, de partido, etc. Aí ouve chamar a audiência, ou vê chamar a audiência e percebe que ninguém está escalado, alguma coisa nesse sentido. Alguns colegas, às vezes, tomam a frente e conhecem do caso na hora e fazem a defesa oralmente. Mas no espírito da lei, em tese, era para se ter uma defesa oral, né? Para se utilizar da oralidade ali naquele momento. Hoje em dia, só se faz essa questão da formalização da juntada da defesa, que já está lá nos autos eletrônicos, em sua maioria, né? Nesse momento, o réu também ele pode juntar eventuais documentos, pedir ao conciliador que digitalize esses documentos e junte aos autos. Pode fazer considerações em relação ao eventual requerimento que tenha sido feito pelo autor, né? Pode fazer, em nome do contraditório, ele pode fazer essa manifestação. Tem alguns réus que ainda, eu vejo pouco, mas tem alguns que meio que engrandecem alguns pontos da defesa, né? Tá lá a defesa no processo, ele gostaria de aduzir, aí fala algumas questões. Não é muito comum hoje em dia, mas tem um ou outro que faz uso da palavra. E eu não vejo problema nenhum em relação a isso, porque aquele é o momento dele juntar a defesa dele. Então, ele pode fazer as considerações que reputar necessárias. Bom, tendo sido juntada a defesa, a gente retorna a palavra ao autor.
retorna a palavra, de acordo com o regimento interno aqui do Juizado da Bahia, se houver documentos ou questões preliminares. Não se fala em réplica, né? Não se fala o nome réplica, fala-se que o autor vai se manifestar sobre preliminares e documentos e sobre eventual pedido contraposto, né, que tenha sido feito na contestação pelo réu. É aquele momento em que o autor ele vai poder, basicamente, tratar de questões novas, né? Ele não vai poder tratar do mérito propriamente dito, apesar da gente ter aquela discussão interminável, o que é questão preliminar, o que é mérito, né? Aquele livro de Fred dos pressupostos processuais e condições da ação que o diga, né? Mas nesse momento em que o autor ou o advogado do autor ele vai fazer essa manifestação. Excepcionalmente, em alguns casos, por exemplo, quando você tem um litisconsórcio com 3, 4, 5 réus, que são 3, 4, 5 defesas, em alguns juizados a gente vê a concessão de prazo para se manifestar. Mas a regra é que o autor ele se manifeste prontamente da defesa, das questões preliminares e dos documentos naquele momento, e de preferência usando a oralidade. Porque hoje em dia eu vejo muita gente na advocacia que eu sei que é mais fácil você fazer uma defesa, uma manifestação no seu escritório, no conforto do seu escritório, mas muita gente usa disso até para não se expor, não sei como seria, né? E termina não usando a oralidade, termina só reitera a manifestação do evento tal. Isso é possível ser feito, mas eu ainda sou a moda antiga, eu prefiro usar a oralidade. Bom, se for nesse modelo de audiência fracionada, a gente teria basicamente isso. Depois dessa manifestação do autor, se for o caso, né, o processo vai concluso para a sentença. Se não for o caso de dilação probatória nem nada, a gente vai ter uma conclusão já para a sentença. Se a audiência for fracionada, aí no caso, concluir-se-ia, né, essa audiência de conciliação e se designaria uma audiência de instrução em outra oportunidade. Beleza, Marcão, deixa só eu dar uma dica. Uma dica não, eu vou contar um relato pessoal com relação à audiência de juizado. A gente está dizendo aqui que o ideal, porque a própria lei prevê, e é uma lógica do microsistema, a oralidade. Então, o ideal é que todos os atos fossem praticados de uma forma mais simples, oralmente, e isso fosse reduzido a termo. Eu, quando comecei a fazer audiência no juizado, como eu não tinha muito traquejo da oralidade e não sabia fazer manifestações de bate-pronto, e na época que eu comecei, lá em 2014, essa questão de você levar um pendrive já com a manifestação pronta não era uma coisa tão bem aceita, o que é que eu fazia? Eu tinha uma pastinha, velho, que eu levava para as minhas audiências, e aí eu ficava assistindo as audiências anteriores durante horas, e eram pulverizados os juizados pela cidade, então tinha IAPI, Piatã, Bonfim. Eu levava uma pastinha, aí eu participava das audiências assistindo, eu já advogado, viu? Pegava as atas das audiências, pegava as atas das audiências que eu presenciava uma excelente manifestação oral, e aí eu tinha uma pastinha com manifestações pré-fabricadas que eu decorei e comecei a usar nas minhas audiências. Aí eu levava essa pastinha, na hora eu dava uma pescadinha assim, ó, e aí me manifestava. O cara podia trazer 10 preliminares de lá, que eu me manifestava sobre as 10, não tinha problema nenhum, era tranquilo. Mas pode seguir aí, só pra gente dar essa brincada aqui. Então, o contexto da audiência fracionada, você tendo uma audiência de conciliação, seria dessa forma. Muita gente pergunta, e se uma das partes faltar audiência, né? Se uma das partes faltar audiência, a gente tem consequências distintas. Se o autor ele falta audiência, o processo ele vai ser extinto, né? Lá no artigo 51, salvo engano, inciso 1 da Lei 9.099, a gente tem essa possibilidade de extinção. E geralmente
se a gente tem essa ausência do autor injustificada, o autor é condenado excepcionalmente em custas processuais. Se a gente tem a ausência do réu, nesse caso, a gente vai aplicar a famosa revelia. Se a gente olhar lá no artigo 20 da Lei 9.099, a gente tem a indispensável presença do réu em audiência. Como é que se faz, como é que se garante essa presença, né? É importante a gente destacar isso. No juizado não cabe representação. Então, tem vários clientes que quando entram lá no escritório, dizem, vai ser no juizado, eu tenho que ir para a audiência. Tem que ir para a audiência. É a inteligência lá do enunciado 20 do FONAGE. Então, tendo qualquer audiência, né, seja ela a que foi inicialmente marcada em virtude da distribuição da ação, seja ela qualquer outra de instrução ou até na execução, de conciliação na execução, entende-se que a presença das partes é obrigatória. Das partes e, se tiver advogado habilitado, dos advogados. Então, são essas as básicas consequências, né? Existem alguns enunciados do FONAGE pertinentes ao tema. Por exemplo, o enunciado 98 veda a acumulação das figuras de advogado e preposto na mesma pessoa. O enunciado 98 do FONAGE vai nesse sentido. Então, se for uma pessoa jurídica, né, ela pode se fazer representada por preposto, não precisa ser um preposto que comprove vínculo empregatício nem nada, desde que ele tenha lá a carta de preposição, e se a demanda necessitar a presença de advogado, tem que ir o preposto e o advogado. Eles não podem ser a mesma pessoa. Interessante sobre essa questão de preposto, que é uma questão prática, e tem também enunciado do FONAGE, se o preposto ele aparece sem carta, né, sem carta de preposição, o enunciado 99 ele permite, né, que se faculte a juntada de carta posterior no prazo que seja assinalado. E outras duas questões importantes sobre essa questão de presença em audiência e representação, né? O enunciado 111 fala das ações de condomínio, né? Que a gente deve ter a presença do síndico, ressalvado o disposto lá no parágrafo 2º do artigo 1348, quando a gente tem a nomeação de prepostos profissionais pelo condomínio, etc. E o enunciado 141 fala da microempresa e das empresas de pequeno porte, que quando elas forem autoras, devem ser representadas pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente. Então, não é porque é PJ que está como autora, pode nomear qualquer preposto. Tem que respeitar essa ideia fincada lá no enunciado 141. Isso, na prática, é bem fiscalizado, né? Marcão, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A gente sabe que na prática, é uma pergunta maldosa, uma pergunta meio, vou te encostar um pouco. A gente sabe que na prática, assim, em grande número, eu não posso dizer que é a maioria, porque realmente não tenho esse dado, mas assim, é muito comum, de certa forma, que a gente tenha estagiários na posição de prepostos. Ou seja, o estagiário que vai acompanhando o advogado, que vai fazer várias audiências no juizado naquele dia, e o estagiário tem várias cartas de preposição e ele vai representando as empresas nas mais variadas audiências ao longo do dia. O que é que você acha? Quer dizer, você enxerga que há algum prejuízo concreto para a empresa, acaso, por exemplo, em uma audiência de instrução, um estagiário esteja fazendo, às vezes, de preposto, e você já tenha pedido ou peça na hora para ouvir o estagiário, e esse estagiário simplesmente responder tudo com não sei? O que é que você acha disso? Você acha que é muito prejudicial? Você acha que é algo que no juizado não influencia tanto? O que é que você acha? Essa é uma pergunta malvada, relevante, né? Malvada. Isso acontece muito na prática, né? Eu tive uma audiência uma vez versando sobre fraude bancária. E uma das raridades aqui na Bahia é você fazer audiência com o juiz. E naquela oportunidade eu fiz audiência com a doutora Beatriz, a juíza, lá na federação. Ela ainda fazia algumas audiências, eu não sei se faz hoje em dia. E
O banco colocou como preposto uma estagiária do escritório, aí a gente fez as perguntas e, na época, foi prejudicial ao banco, porque ela não sabia esclarecer. Na verdade, ela falava frases decoradas e quando a gente perguntava algumas outras questões, ela meio que não sabia responder as questões decorrentes da própria fala dela. Então, isso há um prejuízo, sim, em relação até a poder eventualmente confessar, né, e admitir alguns fatos durante a instrução. Então, isso é um pouco perigoso em relação a você designar quem não conhece o processo, né, A quem não causa. efetivamente está ali a par dos fatos que foram norteados à demanda. O interessante é o seguinte, puxando um gancho em relação a essa questão do depoimento pessoal, a gente vai falar sobre isso lá quando a gente começar a falar sobre instrução. Mas antes da gente falar sobre instrução, vamos tratar de algumas questões mais gerais, né? As partes podem ser advogados, João? O que é que você acha? Rapaz, essa é uma questão interessante, né? Porque ao permissivo de a parte não se fazer representar por advogado nas causas que tenham por limite até 20 salários mínimos. Então você pode, de fato, figurar como autor, como réu, sem advogado, desacompanhado de advogado, nas causas até 20 salários mínimos. Nas causas acima de 20 salários mínimos, que é um requisito objetivo, você não pode estar desacompanhado de advogado. Agora, o momento de verificação para essa questão de estar desacompanhado, ele, curiosamente, tem um enunciado FONAGE, eu não sei se você lembra de cabeça, eu não lembro, Marcão, o número, mas parece que traz uma orientação de que a verificação para tanto, o momento da obrigatoriedade da presença do advogado seria quando da instrução do processo. Ou seja, presume-se o fracionamento das audiências. Presume-se o fracionamento. Ou será que a gente está presumindo que a parte... Ou será que isso foi criado porque presume-se que a parte, num primeiro momento, não vai ter advogado e depois ele pode constituir advogado? Como, por exemplo, na lógica das contrarrazões, porque no segundo grau você também precisa, ainda que abaixo de 20 salários mínimos, constituir advogado. Então, a presença do enunciado que legisla, né, sobre o assunto. Exatamente. E, como você falou, meio que chancela a audiência fracionada. Porque pois é, e vai de encontro a prever a lei. É uma outra questão, né, que a gente destacou para falar, é que a audiência de instrução é marco para muita coisa de acordo com os enunciados do FONAGE. Às vezes não tem previsão legal, o FONAGE editou enunciados e alguns vão contrário até o próprio CPC, né? Então, a gente, na prática, tem que ficar bem de olho nessas nuances que podem acontecer. Bom, uma outra questão em relação que é relevante para a audiência, independente de instrumento de procuração, o advogado que constar no termo de audiência, ele estará habilitado para os demais atos, inclusive para o recurso. É lá o que está disposto no enunciado 77 do FONAGE, certo? Bom, vamos tratar agora sobre a efetiva instrução, né, João? Vamos nessa, a melhor parte, né? A gente vai falar um pouco sobre defesa, né? Na audiência fracionada. Se for uma audiência fracionada que não tem instrução, vai ser lá naquela audiência, na primeira audiência, que vai ser juntada a defesa. É o prazo que o sujeito tem para contestar. Mas se for caso de instrução, o enunciado 10 do FONAGE permite que a defesa seja juntada até a audiência de instrução. Então, isso pode até gerar meio que um retardo em relação ao procedimento em si, né? Porque, vamos dizer que o réu ele é pego de surpresa com uma citação, ele vai para a audiência de conciliação, pede instrução, justamente para juntar a defesa, às vezes, em uma audiência que vai ser marcada para daqui a 2 ou 3 meses. É um subterfúgio. Bastante, né? É um subterfúgio, o cara não fez a defesa, até para evitar, quem sabe, uma revelia, que é a ausência de defesa, no caso do juizado, ou a ausência à audiência. Isso. O cara vai lá e pede a instrução, faz uma fundamentação, eu quero provar com a prova testemunhal tal fato, o cara arruma qualquer testemunha na rua, a gente sabe que a testemunha
tem essa flexibilidade, é relativamente Isso. simples de argumentar Ou nesse até pede o sentido. próprio depoimento da parte adversa, né? Depoimento Pede o pessoal da depoimento parte da parte adversa. contrária, exatamente. E aí gera a necessidade da. O juiz fica contra a parede, o juiz vai indeferir a produção de uma prova. Qual é o juiz que se sente confortável indeferindo a produção de uma prova, salvo aquela prova que seja flagrantemente inútil, né? Dispensável. Na maioria dos casos, o juiz vai, até por cautela, deferir a audiência de instrução, e aí a parte que não apresentou defesa e que, em tese, deveria sofrer os efeitos da revelia, na verdade, ela acaba pegando uma tangente e conseguindo um prazo maior para apresentar a defesa lá na frente. É verdade. Vamos lá para os aspectos práticos, né? Se for uma audiência una, a gente vai ter aquele procedimento todo que a gente viu, né? Da fracionada. Depois de acontecida a fala do autor, a fala do réu, depois a fala do autor, se for o caso, vai se iniciar a instrução. Geralmente, por exemplo, se tiver pedido de depoimento das partes, vai ouvir-se as partes de acordo com a ritualística que a gente prevê lá no Código de Processo Civil, por exemplo. Em que você ouve o autor primeiro, depois ouve o réu. O réu não pode ver o depoimento do autor, né? Exatamente, tem Aquela que tomar velha cuidado com história. isso. Nem a Isso. testemunha pode presenciar também. Isso, né? A testemunha pode presenciar. Depois do depoimento pessoal, a gente tem a produção da prova testemunhal, se for o caso. E aí também você segue a ritualística do CPC, mas você tem uma disposição expressa no artigo 34 em relação ao número de testemunhas. As testemunhas serão 3 por cada parte, né? E serão ouvidas nessa ritualística de autor para depois ouvir as do réu. Então, basicamente isso. Mas eu queria fazer uma pergunta a você, João. A produção de prova, né, a dilação probatória em audiência de instrução, ela se resume a provas orais? O que é que você acha sobre isso? Rapaz, é o seguinte, me parece que há uma questão muito complicada. Antes de responder, eu queria só mandar uma mensagem para Rodrigo Brandão. Foi meu chefe na época que eu estava começando a fazer as audiências. Inclusive, o primeiro grande pepino foi ele que me salvou. Então, um abraço ao Rodrigo. Registrar também a presença do professor Ricardo Maurício. Depois vamos ter que ler um abraço forte, meu orientador do mestrado. Daqui a pouco vamos ter que ler, tem muitas perguntas aqui, viu, Marcão? Eu vi aqui. Mas essa é uma questão delicada, porque provas em termos de juizados é sempre algo complicado. A gente tem algumas limitações objetivas na lei e a gente tem limitações da praxe. Pela lógica do CPC, a audiência de instrução ela só serviria para a produção de provas orais. Pela lógica do CPC. Não faz muito sentido marcar uma audiência de instrução se eu não tiver que produzir prova oral. Se a prova for documental, se a prova for uma perícia, eu não preciso de audiência de instrução, a não ser que eu queira ouvir o perito, prova oral, ouvir a parte, prova oral. Mas na lógica dos juizados, a audiência de instrução, ela pode servir, até por conta da simplicidade, ela pode ser aproveitada, esse é o termo que eu queria usar, para a prática de outros atos e até a produção de outras provas. Eu já disse em lives anteriores nossas, um exemplo, que foi um exemplo terrível para mim na época, mas que é um exemplo assim, muito bom de você dar, que foi o exemplo do juiz que lá no interior, ele simplesmente levantou numa audiência que tinha por objeto o processo, discutir o vício, a existência ou não de vício fabril num veículo, e ele levantou, perguntou para a parte autora se a chave do carro estava ali, e ele simplesmente pediu a chave do carro, entrou no carro, colocou todo mundo no carro, partes e advogados, e saiu dirigindo pela cidade para ver ele mesmo se havia vício, se esse vício era aparente, e etc. Pois é, então ele fez uma vistoria, tecnicamente falando, ele fez uma vistoria em plena audiência de instrução, e naquele mesmo dia, apesar de não ter feito na própria audiência, no mesmo dia ele sentenciou e condenou a empresa que eu defendia num valor quase que o limite do juizado na época. Foi uma pancada que eu tomei. Então eu acho que pode haver essa ampliação. Esse poder instrutório do magistrado, ele é muito próprio, né? É claro que ele não pode exacerbar, mas ele pode sim produzir outras provas se aproveitando do momento da instrução, que é um momento em que ele tem o olho no olho com as partes. Isso para mim que é muito relevante. O que é que você acha? E o próprio artigo 32, ele fica meio esquecido na prática, né? O artigo 32 da 9.099, ele desde 95 prega ali uma atipicidade dos meios de prova, desde que compatível com a ritualística do juizado, né?
A gente não tem, por exemplo, como a gente falou lá na aula de competência, na aula não, na live de competência, que a gente tem que respeitar a questão da complexidade, né? A complexidade não é em relação ao direito material em si, mas o objeto da prova. Você vai precisar de uma prova pericial complexa, ou até uma prova atípica que seja complexa, não é compatível com o rito. É possível, sim, você ter, por exemplo, perícias simples. O juiz, lá pelo artigo 35, também da Lei 9.099, ele permite que o juiz chame um técnico da sua confiança. Por exemplo, nesse seu caso aí da inspeção judicial, da vistoria, né? Que o juiz ele entrou no carro, dirigiu o carro, ele poderia também ter convidado um expert da sua confiança para poder participar dessa vistoria. Não teria a complexidade de uma prova pericial, técnica, etc., mas ele poderia inquirir um técnico da confiança e isso seria feito justamente nessa audiência de instrução, certo? Ainda sobre instrução, tem mais algumas questões que a gente pode tratar. O que acontece muito, por exemplo, na prática, às vezes você tem uma audiência que é fracionada e aí o autor ele pede a instrução logo no requerimento inicial, o réu às vezes deixa de juntar a contestação. Ainda que a contestação esteja nos autos, ele deixa de juntar a contestação e deixa para juntar só na audiência de instrução. Isso às vezes acontece. Mas na maioria das vezes, a gente termina fazendo essa manifestação da contestação logo na primeira audiência de conciliação. Tem uma questão que se discute. Depois de produzida toda essa prova, né? Seja essa prova oral através de depoimento pessoal, de prova testemunhal, ou até uma produção de prova documental, que é possível também na audiência de instrução. A necessidade, João, de debates orais, como é que funciona? Tem alegações finais, razões finais no juizado? Como é que funciona? Rapaz, pela teoria, nós deveríamos ter os debates orais após a produção da prova e ainda quando da audiência de instrução e julgamento. As partes poderiam fazer uma espécie de arrazoado final, condensando ali as suas razões e os elementos que lhe foram apresentados ao processo, no sentido de, obviamente, caminhar para o convencimento do magistrado ao seu favor. Mas assim, isso varia muito na prática. A gente sabe que é comum, inclusive, que os magistrados, não sei na sua experiência, mas é muito comum que os magistrados ou não possibilitem a manifestação final, nem oral e nem escrita, ou até abram um prazo de 48 horas, 5 dias para manifestações. Qualquer elevação cognitiva, para ficar mais claro, qualquer profundidade cognitiva maior, me parece que assusta um pouco a questão do juizado, né? Me parece que é um pouco assim, afastado. Aqui na Bahia, a maioria dos magistrados não adotam essa posição de ter debates orais após a instrução, o que poderia ser feito eventualmente na própria audiência, né? É porque essa questão, às vezes, tornou-se muito rito de forma escrita, e aí você permitir razões finais escritas atrasaria o procedimento, né? E aí até o FONAGE tem um enunciado nesse sentido, de que fim da instrução não são obrigatórios os debates orais. O enunciado 35. Mas é possível que o juiz, se ele achar necessário, ele permita o debate oral. Acho que não há prejuízo se ele for feito na própria audiência de instrução. Marcão, eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que passar para a galera, e isso eu não sei se vocês vão ouvir em algum momento na graduação ou em cursos de juizados, mas é muito importante que se diga que vocês têm que estar extremamente atentos na audiência. Tem que conhecer o caso muito bem, tem que estar preparado para debate pronto, rebater argumentos, impugnar a testemunha. Olha que beleza, na audiência de instrução a gente pode fazer a contradita à testemunha. Isso é feito oralmente na hora. Aí você fala assim, mas João, eu não conheço a testemunha, eu não tenho como contraditar. Tem sim. Às vezes a própria fala da testemunha é um elemento de prova. Ah, mas a contradita tem que ser feita no momento da qualificação da testemunha. Se for possível, meus amigos. Às vezes não é possível. Às vezes você só constata que o cara é irmão quando ele está sendo ouvido. E mais uma vez, João, a importância da aplicação supletiva do CPC. Porque se você for lá na 9.099, dos artigos 32 a 37, que fala da produção da prova, você não vai encontrar a possibilidade de contraditar a testemunha, você não vai encontrar esse procedimento que a gente falou. Então, sempre
primordial ter em mente a 9.099, mas sempre se abeberando do Código de Processo Civil para a gente não ter surpresas. Uma outra Marcão, questão que a gente... Diga, João. eu acho. Diga aí, faça aí seu comentário e depois eu vou ler aqui algumas perguntas para a Duas gente perguntas, responder. né? Pronto. Tem muitas. Uma outra questão que a gente acho que não mencionou, a audiência de instrução, ela não pode ser feita por conciliador, ela é feita pelo juiz leigo, né? A figura do juiz leigo aparece na audiência de instrução, ele é como se fosse a extensão do juiz, né? Ele pode fazer totalmente a instrução, tomar decisões em relação à produção da prova, e isso vai ser homologado posteriormente pelo juiz. Se for audiência fracionada, geralmente no início da audiência de instrução, se renova a possibilidade de conciliar. Isso é natural. Para a gente fechar um pouquinho em relação a essa questão da instrução em si, eu queria destacar basicamente 2 pontos. A gente tem 2 enunciados meio polêmicos do FONAGE. O primeiro é o enunciado 90, que fala que a desistência que da surpreendente. Desistência da ação, mesmo sem anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo, sem exame do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento. Imagine, você mobiliza, às vezes você tem audiência fracionada, e aí chega um sujeito na audiência de instrução e diz, não quer mais não. Quer mais não. Não, Marcos, me poupe desses enunciados, pô. Você não precisa de trazer isso para a live. Porque você sabe que eu fico aqui, prática, bicho. É verdade. Infelizmente, é verdade. aplicado na prática. Terrível, contra a legem, bicho. Outro enunciado é o seguinte: nos juizados especiais, o autor poderá editar o pedido até o momento da audiência de instrução. Imagine. Imagine aí, João. Ou seja, não há delimitação. Não há delimitação da lide. A delimitação é absolutamente furada. Isso gera um Frankenstein, né? Um problema. Vamos dizer que a gente tem um processo com audiência fracionada. E na primeira audiência de conciliação, o réu junta a defesa. E aí, o sujeito, como era fracionada, marcou a audiência de instrução, aí chega um dia antes da audiência de instrução, o sujeito vai e adita o pedido. Aí o sujeito vai ter um dia para fazer a defesa, né? Para fazer uma defesa. E às vezes uma defesa que é hiper complexa, né? Aí o cara fica com prazo exíguo por conta de... A gente não pode presumir má fé, mas por conta de uma postura minimamente suspeita da parte contrária. Alguns juízes têm sido razoáveis e têm ou remarcado a audiência ou permitido o prazo para poder apresentar essa manifestação. Às vezes isso daí fica... meio que pega o réu de calças curtas, né? Nesse caso aí, você fica com uma incongruência. Desrespeito ao contraditório, né? Bom, para essa parte final, a gente destacou 2 temas aí, né? Eu acho que essa primeira pergunta... Isso, essa primeira pergunta tem tudo a ver. Tem uma pessoa que perguntou aqui que você conhece pouco, viu? Marcela Costa Pinto. A audiência é obrigatória no juizado? Eu acho que ela está se referindo à audiência inicial, né? A audiência de conciliação. A audiência é obrigatória no juizado? E se as partes peticionarem informando não terem interesse em conciliar, ainda assim é obrigatória a realização da audiência? Vai contigo aí. Bom, esse ponto é um ponto de divergência em relação à doutrina, em relação à jurisprudência. Hoje em dia a gente tem uma maioria, né, no sentido, uma maioria com um posicionamento bem histórico, né, bem tradicional, no sentido da literalidade do artigo 16, de que a audiência ela seria obrigatória. Por quê? Porque no artigo 16 tem lá dizendo, registrado o pedido, independentemente de distribuição, será designada a audiência de conciliação ou sessão de conciliação. Então, as pessoas, os tribunais, eles se apegam a essa literalidade da lei e também pegam a parte final do artigo 2º, que fala da busca, sempre que possível, da conciliação, para defender a ideia de que a audiência de conciliação no juizado é obrigatória. Eu, particularmente, depois do advento do CPC de 2015, eu comecei a enxergar essa possibilidade, essa obrigatoriedade de uma outra forma.
O Código de 2015 ele veio com o artigo 190 inaugurar o que a gente chama hoje em dia no processo civil a possibilidade de autorregramento da vontade, né, no processo. Possibilidade, uma cláusula geral de negócios processuais. Então, eu tenho defendido uma posição no sentido de que a designação pode até ser obrigatória da conciliação, mas nada impede que as partes, de comum acordo, peçam pela dispensa da audiência de conciliação. Se não for um caso de designação de instrução, se utilizaria subsidiariamente o CPC em relação a prazo de defesa, né? Contaria do protocolo lá pelo 335, inciso 2, e aí você, depois de ofertada a defesa, permitiria um prazo para a manifestação, se fosse o caso também, respeitado o regimento interno, no caso aqui da Bahia. Então, existem essas duas correntes sobre o tema. A gente tem, salvo engano, 4 estados que já têm enunciados no sentido de dispensa da audiência. Eu tenho alguns processos lá em São Paulo, por exemplo, que não teve audiência de conciliação, e como não demandava instrução, a gente só fez petições e o processo foi sentenciado, não teve problema nenhum. A gente tem São Paulo, salvo engano, Mato Grosso do Sul, Minas e Sergipe, que são 4 tribunais que já têm anunciado nesse sentido. Sergipe, salvo engano, é anunciado voltado para a pandemia agora, não sei se eles vão adotar isso para depois. Mas com essa nova visão que a gente tem pelo Código de 2015, eu acho que cercear a liberdade das partes seria contrário à ritualística, né, prevista no Código, o espírito do Código e a própria liberdade das partes. A gente não seria uma dispensa unilateral, até porque o entendimento majoritário, no caso do procedimento comum, né, é que os dois têm que pedir a dispensa, né? Então, no juizado funcionaria da mesma forma. Aplicação subsidiária, até por força do 1046, parágrafo 2º, que a gente falou no início da nossa live. E falou nas outras lives também. Então, meu posicionamento é esse em relação à possibilidade de dispensa de audiência. Tem que haver a concordância de todas as partes envolvidas, né? Saiu até um precedente aí do STJ, que acho que o professor Antônio do Passo Cabral estava postando aí nas redes sociais sobre a questão da interferência do juiz, se ele seria parte do negócio processual ou não, né? O STJ, em uma determinada circunstância, entendeu que não, uma posição adotada por ele lá no Convenções. Então, nesse caso, se as partes concordam, o juiz não pode se opor. Seria o que meu amigo lá da comissão, Yuri Arléu, ele fala, seria antijurídico o juiz forçar as partes que não querem conciliar e ir para uma audiência de conciliação. Então, essa é a posição. O que você acha sobre isso, João? Rapaz, eu concordo. Você sabe que não é que eu não goste da Lei 9.099. Eu adoro a Lei 9.099 e eu acho que é uma porta de acesso para a jovem advocacia. Eu adoro o sistema de juizado. Apesar de eu também compreender que é um mundo à parte. Mas eu entendo que em alguns momentos a lógica do CPC ela é insofismável, ela tem que ser aplicada. Pô. Esse é um caso, se eu posso trazer um ônus para a parte, ou seja, se eu estou dizendo para o cara que ele é obrigado a ir para a audiência sob pena de ao autor extinguir o processo, de ao réu aplicar-se a revelia, e o cara se manifestou em conjunto com a outra parte, no sentido de, nós não queremos audiência de conciliação porque nós não vislumbramos a possibilidade de acordo, ponto. Não precisa nem fundamentar, basta dizer não quero. Como é que eu posso obrigar o cara a ir para essa audiência e ainda dizer para ele, se você não vier, você pode sofrer um ônus aqui. Eu acho isso assim um absurdo. Isso é subverter completamente os ideais do processo. Isso é subverter os ideais do processo. Isso seria, na verdade, justamente a aplicação do 1046, parágrafo 2º do enunciado 161 do FONAGE. Você dispensar a audiência quando as partes não querem, você está respeitando as premissas básicas do artigo 2º, simplicidade, economia principalmente. Naquela parte final que o pessoal se apega, busca pela conciliação, fala sempre que é possível. Se as partes já negociaram, já tentaram contato e não conseguiram conciliar, manter a audiência contra a vontade das partes, além de antijurídico, ele é uma despesa desnecessária. Então, essa minha posição, ela ainda é minoritária aí, se a gente considerar em relação aos tribunais, mas eu acredito que também tem o período de adaptação, né, em relação ao novo Código de Processo. Eu acho que o que se propõe com a dispensa da audiência não é modificação do procedimento ao arrepio da lei, é a aplicação supletiva do Código de Processo, que a própria lei permite.
Exato. Tem uma outra pergunta aqui, Marcão. Nosso querido amigo Eider Suzart, né? Eider Uhum, Suzart. uhum. No caso dos condomínios, o preposto precisa ser nomeado pela Assembleia Condominial ou basta uma mera carta? Na verdade, essa foi a pergunta que tem a ver lá com o enunciado que a gente leu, né? Lá Geralmente atrás, você tem isso. que ter a nomeação pelo, pelo próprio, pela própria Assembleia Condominial. Não é aquela mera carta que a gente faz quando é pessoa jurídica. Perfeito. Janaína Del Rey, estagiária nossa lá do escritório, exemplar, sempre presente. Um abraço, um beijo grande, Jana. Os memoriais são possíveis nos juizados? Eu acho que ela está se referindo aos memoriais em segundo grau. Ou talvez ela esteja se Isso. referindo a memoriais posteriores à audiência de instrução, no lapso entre o fim da audiência e a sentença. O que é que você acha? Não há nada que vede, né? A gente apresentar memoriais, isso aí tem a ver mais com a parte prática, né? De você fazer diligência, entregar memoriais, etc. Eu não vejo muito o pessoal fazendo em primeiro grau, só com processos mais complexos, etc. Mas eu, particularmente, acho que é uma boa prática. Quando se tem, por exemplo, eu fiz muito isso na época em que a gente ajuizava as ações revisionais de saúde, da questão da tese do falso coletivo, que os juízes não tinham muita afinidade com a tese. Aí eu fui de gabinete em gabinete para conversar, e aí fiz esse trabalho de formiguinha, levando memoriais para poder tentar chegar no entendimento que era favorável a gente. Para a gente fechar, João, em relação à audiência, teve alteração legislativa recente, a live não foi dedicada a isso, mas a gente pode comentar, né? Foi um projeto do querido falecido Luiz Flávio Gomes, né? Um ícone do direito, né? Em relação a o que Fred até na live falou do telecurso, né? Os cursos online, foi o pioneiro em relação a isso. Ele fez esse projeto de lei para poder permitir expressamente a possibilidade de videoconferência no âmbito dos juizados. Eu, quando vi, né, particularmente, eu até acho que comentei com você, rapaz, eu não vejo impeditivo legal antes da edição dessa lei, porque o Código de Processo, mais uma vez, permitia a adoção de atos eletrônicos. O artigo 193 do CPC, o artigo 236, parágrafo 2º, todos eles permitem atos eletrônicos. Não vejo problema em relação à utilização da videoconferência. Agora criou-se meio que uma celeuma, né? Porque o projeto de LFG, ele fala da audiência de conciliação. Se você perceber, tá lá, ele modificou o artigo 22 e inseriu parágrafos. E a instrução não pode por videoconferência, o que é que você acha? Marcão, assim, eu vou dar até uma pescada aqui, eu acho que nós só temos mais ou menos um minutinho. Eu entendo como totalmente desnecessária a lei, com todo respeito ao professor Luiz Flávio Gomes, que Deus o tenha, um ícone, mas eu entendo que a lei é absolutamente desnecessária. O CPC já trazia uma previsão suficiente no sentido de modernização do judiciário. Então, assim, nada impede que atos eletrônicos sejam praticados desde que haja ciência prévia das partes, respeito ao devido processo legal, garantia do Isso. contraditório, da manifestação, poder de influência. E de Marcão, eu estou participação, com né? medo. Participação. Aí eu vou lhe dar 30 segundinhos para você finalizar, mandar o seu agradecimento, que é o que a gente tem tempo. Pessoal, agradeço a presença de todos vocês. A audiência é um tema gigante, dá para a gente ficar aqui 2, 3 horas falando, mas infelizmente a gente só tem 1 hora. Espero que vocês tenham gostado, que tenha despertado curiosidade de vocês. O que vocês precisarem aí, quiserem conversar com a gente nos directs da vida, a gente tira dúvida, não tem problema nenhum, conversa, debate. Beleza? Um abraço, boa noite a vocês. Obrigado, João. A gente se vê por aí. Um abraço.